Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, com mais essa análise sobre mais polêmicas do Fluminense. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. A primeira polêmica que a gente vai estabelecer justamente aqui é sobre esse tema aqui, ó. Fluminense reclama da substituição errada feita pela arbitragem. E bom, Eduardo Barros, auxiliar técnico de Fernando Diniz, discute com o quarto árbitro por Samuel Xavier ter saído em vez de Manuel. E bom, vamos lá. Vamos comentar sobre isso. A primeira coisa é o seguinte. Na análise preliminar que eu tinha feito, eu achava que o hábito estava certo. E na minha concepção está muito mais certo do que errado. E você vai entender por quê. Mas eu vou dizer logo o ponto do porquê estava errado. Porque eu vi um outro jogo também acontecendo, que foi justamente no River, contra o River Plate, que o árbitro também errou na substituição e acabou também prejudicando o Internacional contra o time rival lá. Então, se a gente pode contar algum erro bem problemático dessa arbitragem, é justamente sobre isso. Dito isso, e é claro, né, que a gente pode falar assim, mas é um erro do placar ou é erro de anotação? É sempre bom a gente pensar sobre isso. E aí, a minha mentalidade é o seguinte, e na minha concepção só para... Tá bom, vamos lá. As contínuas desatenções da equipe técnica e os canhotos de substituição. Porque, eu não sei se você sabe, mas para você fazer substituição você precisa de um canhoto. E até mesmo quando eu via a confusão acontecendo, eu percebi que existia esses canhotos, que é justamente uma anotaçãozinha, né, uma pequena anotaçãozinha para demonstrar que você está querendo substituir tal jogador por tal jogador. Ou seja, não tem base esportiva justamente o que ele está falando. Então, antes de a gente qualquer coisa fazer uma análise mais profunda, é entender que existe esse canhoto e o juiz ele não é maluco de fazer a substituição errada. Ou seja, não existe nenhuma prova que o Diniz e o Eduardo Barros estejam certos nessa confusão. Isso é muito importante a gente dizer sobre isso. Eu diversas vezes reclamo das arbitragens, mas quando elas cometem, elas fazem o certo e o Diniz faz errado, eu vou ter que falar sobre isso. Uma outra coisa ampliando o debate que é o seguinte. Aí na mesma rodada também teve esse erro. É algo para se preocupar? Será? E eu vou também ampliar um outro debate, que é o seguinte. Primeiro esse debate, né, que eu já ampliei, que é justamente sobre é algo de se preocupar? Na minha concepção, não. Pode acontecer em algumas situações, mas no meio todo não há nada a se preocupar. Eu acho que quem se preocupa está se preocupando à toa. E eu espero que realmente a pessoa entenda que não estou fazendo bem para ela. Dito isso, segunda parte é Diniz diversas vezes está realmente cometendo excessos contra a arbitragem e realmente me preocupa. Olha que todos os jogadores e também a comissão técnica recebeu as aulas sobre as novas diretrizes do futebol brasileiro e parece que o Diniz não está compreendendo isso. Espero que mude e espero para ontem sobre isso, tá? Antes de falar sobre a outra polêmica, faz tudo que está escrito aqui, se inscreva no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe,
redes sociais de criação de vídeo, e todos os dias 10, 12 e 20 horas. E vamos falar mais sobre Fluminense. Envolvendo o esquema de apostas, Vitor Mendes não deve permanecer no Fluminense. Essa ideia é escrita pelo Paulo Brito, então o Vitor Mendes já está fora do Fluminense. Eu falei para vocês lá atrás que eu não entendia por que não tinha nenhuma resposta sobre isso. E foi somente no dia de ontem, no dia 29, que a gente teve alguma resposta. Vitor Mendes realmente estava nesse esquema de apostas e, de fato, ele deve sair do Fluminense. Agora, vamos fazer uma mini análise sobre isso? O que leva o Fluminense a contratar esse tipo de jogador? Porque, segundo o que eu vi do Mário Bittencourt, o Fluminense não. O Fluminense é o suprassumo do meio jurídico, de uma investigação bem ali fundamentada. E aí você tem justamente um caso em que um jogador que foi recém-contratado está no esquema de aposta. Ou seja, não seria melhor realmente sempre verificar com os próprios jogadores justamente se eles não estão cometendo algum tipo de problema? Porque eu falo o seguinte: se você está falando que o Fluminense tem um ótimo jurídico, e tem, acho que a primeira coisa que a gente tem que avalizar é justamente isso. É ter realmente jogadores aptos a jogar e também jogadores que possam jogar pelo Fluminense. Uma outra situação é o que faz esse jogador que estava na Série A, mesmo no time com pouca expressão, mas estava, e se vender por pouco dinheiro. Porque não me diga que o Vitor Mendes receber 50 mil e propor uma bolada de 30 mil, de 300 mil. Não, isso não aconteceu. O que eu falo é o seguinte: o que leva esse jogador que está na Série A, que está ganhando um dinheiro maior do que todos os outros jogadores da Série B, C e D, e comete esse tipo de crime? Sinceramente mesmo, eu não consigo compreender. Você consegue compreender o que tem na cabeça desse jogador? Ou até mesmo diversos jogadores que a gente está vendo na Série A desse Brasileirão? Série A do Brasileirão você está ganhando muito dinheiro. Então, se perder justamente uma possibilidade do seu trabalho por conta de míseros 50 mil, 60 mil reais, vale a pena? Sabe? Uma hora todo mundo ia descobrir. E por último, né, ampliar um debate, é banimento ou suspensão por tanto tempo. Na minha análise, o banimento é o correto. Porque ele viola justamente as condições de jogo, ele viola justamente o princípio também da boa aposta, e também causa problemas com os torcedores. Ou seja, ele comete diversos crimes só cometendo um. Eu espero que Vitor Mendes não volte a jogar futebol, e espero que, igualmente como a CBF baniu já um jogador, bana também o Vitor Mendes do futebol brasileiro. É triste, mas é a escolha dele. E que o Fluminense também processe o jogador, tá? Espero todo o mal pro Vitor Mendes e espero todo o bem pro Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo Z, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, salve os tricolores.